Só de entender isso muda o jogo da sua vida sexual. Você está perdendo a rigidez peniana na hora H. Amolece, está broxando na hora H. Então, na hora que você vai penetrar, perde ereção. Na hora que você vai mudar de posição, perde ereção. Na hora que você vai botar a camisinha, perde ereção. Você está amolecendo naquele momento ali. Às vezes você tem ereção nas preliminares, começa tal, e está conseguindo, está perdendo. Não está conseguindo manter a ereção. Você vai entender as 3 causas para isso estar acontecendo com você e o que você vai fazer para melhorar. Fica comigo até o final que você vai entender o porquê e o que fazer depois. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, eu sou urologista especializado em saúde sexual masculina. Você que quer marcar uma consulta comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Entenda, meu irmão, ereção é um fenômeno hormonal e principalmente vascular. Você tem que se sentir sexualmente estimulado, você tem que ter tesão, se sentir sexualmente estimulado. Esse é o primeiro passo para deflagrar uma cadeia de acontecimentos de descargas hormonais, receptores, até chegar à liberação de óxido nítrico, que vai fazer uma vasodilatação arterial, chegar sangue no seu pênis, encher o seu corpo cavernoso de sangue, promovendo a ereção. Esse corpo cavernoso cheio de sangue vai comprimir as veias, impedindo a fuga venosa, mantendo a rigidez peniana de uma qualidade e durabilidade adequada para que você tenha uma relação sexual saudável. Dito isso, só de você entender esse processo, já começa a entender também um pouco melhor do porquê que você está perdendo na hora H. Primeira coisa, vamos entender, vamos definir. Você tem a incapacidade de manter a ereção. Incapacidade de ter ou manter a ereção é disfunção erétil. Você tem disfunção erétil. Ponto. Tem muito paciente que fala, eu não sei se eu tenho disfunção erétil, porque eu tenho ereção. Tem ereção, mas não consegue manter, então é disfunção erétil. Eu não consigo nem chegar a ter para penetrar, então certamente é disfunção erétil. Então você tem disfunção erétil, basicamente é isso. E as causas para isso estar acontecendo, e as causas para você estar amolecendo na hora H, as causas para você estar broxando, as causas para você ter a disfunção erétil, são 3. Eu vou começar aqui da menos comum, e aqui é a primeira que vem na sua cabeça, hormonal. Então, por exemplo, se você tem uma testosterona baixa, em que parte da cadeia aqui que você vai ter prejuízo? Você não vai se sentir sexualmente estimulado. Eu te falei aqui, você não é um botão. Eu quero ter ereção, vou ter ereção. Quem dera se fosse assim. Mas não é. Você precisa estar sexualmente estimulado. Se você não se estimula sexualmente, você não tem estímulo. Se você olha ali, aquela pessoa pelada, seja homem, seja mulher, não conta nada para você, como é que você vai ter ereção? Esse é o primeiro passo para que você tenha. Mas muitas vezes você tem tesão, você tem vontade. Você olha ali aquela parceira sua, aquele parceiro seu, e você tem tesão, você tem vontade. Você começa uma ereção, mas na hora H você perde. E aí quais são as outras causas para isso acontecer? Então a primeira causa, hormonal. Por isso que todo paciente que chega com qualquer grau de disfunção erétil, ele vai passar por um rastreio hormonal. A gente vai dosar todos os hormônios e tudo que regula a testosterona para entender o quadro hormonal dele. Essa testosterona está baixa por uma falência testicular ou porque o eixo do cara está desregulado? Os tratamentos são diferentes, vale um vídeo só sobre isso. Outro fato importante, queda hormonal de testosterona não abre o quadro com disfunção erétil. Presta atenção no que eu estou te falando, não abre o quadro com disfunção erétil. O que eu quero dizer com isso? Você não começa com disfunção erétil quando começa a cair testosterona. Você começa com sintomas físicos, geralmente, preguiça, falta de disposição, dificuldade para academia, dificuldade de jogar aquela pelada, fico cansado muito tempo, não consigo recuperar, minha musculatura fica cansada, fadigada durante muitos dias, não era assim. Então, fisicamente, cognitivamente, então esquecimento, memória, atenção, baixa produtividade no trabalho e depois sexual, com queda de libido principalmente, depois disfunção erétil. Então, hormonal é uma das causas, mas não é a principal, porque geralmente você em geral passa por esses outros sintomas primeiro. Sendo hormonal, eu te prometi tratamento para todas as causas. Sendo hormonal, o tratamento vai ser aumentar a testosterona, seja te dando testosterona, seja estimulando o seu testículo a produzir mais testosterona. Outra causa para você estar broxando e perdendo na hora H, não conseguindo manter a sua ereção, é a causa psicogênica. Importantíssima essa causa. Aliás, a maioria de vocês tem essa causa. É ansiedade de performar. Você pode até ter começado o processo de disfunção erétil com outra causa, por exemplo, hormonal, por exemplo, vascular, que vai ser uma outra causa que a gente vai discutir. Mas depois que você tem 2, tem 3 episódios de perda de ereção, meu irmão,
já foi para a cabeça, meu irmão. Você já está se cobrando, pressionado, já começa a preliminar ali, a sua esposa, o seu marido te procurou, você já começa a ficar, puta, meu pau não tá duro. Puta que pariu, não vou broxar de novo, não vai dar, tá? E aí, meu irmão, nessa situação você está liberando adrenalina. A adrenalina é um hormônio liberado em situação de tensão. Então a adrenalina que ela faz? Situação de tensão, você não tem ansiedade. Você criou ali uma ansiedade de performance, ansiedade de desempenho naquela situação sexual. Então a pessoa começou a ideia de transar, de ter que transar, você que já falhou uma, duas vezes, você já começa a liberar adrenalina. Você pegou seu carro e foi buscar a pessoa na casa dela, você já está liberando adrenalina. Puta, eu vou falhar. Você já está pensando nisso. Então, você já está liberando adrenalina. Adrenalina faz vasoconstrição periférica. Ela tira sangue da periferia, da sua mão, do seu pé e do seu pênis, para jogar sangue para o seu coração, para o seu músculo, preparando você para lutar, para fugir. A adrenalina serve para isso. Então você tá condicionando o seu corpo a uma situação de tensão, de estresse. E aquilo vai acabar com a sua ereção. Você pode até começar a ter uma ereção, porque você é jovem, às vezes a função cardiovascular funcionando bem, você começa ali uma penetração e tal, mas você está tão focado no seu pênis, você não está focado zero na situação, no prazer, no cheiro, no abraço, no beijo, nada. Você está focado única e exclusivamente no seu pênis. Se a sua ereção tá boa, se não tá boa, se você vai perder, se você não vai perder. E aí você vai perder sim a ereção, porque a adrenalina é destrutiva para sua ereção. Então a segunda causa para você estar broxando é psicogênica, que eu digo que está presente em todo mundo. Eu vou te falar só o que você vai fazer para isso, tá? Vou emendar com a terceira causa, que é a causa vascular. A causa vascular, eu estou falando principalmente da causa arterial, que é a artéria entupida. Eu te falei lá no começo o que acontece para você ter uma ereção: estímulo sexual, tesão, vontade, deflagra uma série de reações e dilatação da artéria para chegar sangue no corpo cavernoso. Se essa artéria é uma artéria doente, uma artéria entupida, calcificada, você não vai chegar sangue no seu corpo cabeludo. Então, você tem uma placa de gordura entupida, uma calcificação, isso é mais comum em pacientes acima de 50 anos, mais comum em pacientes diabéticos, hipertensos, tabagistas, sedentários, obesos, verdadeiras pandemias, né, do século atual. Então, se você tem essa saúde cardiovascular deteriorada, se você tem artéria doente, não vai chegar sangue suficiente, você vai perder ereção. Isso vai gerar, obviamente, também, você vê que os fatores eles se misturam. Você já vai com uma ereção meia bomba e começa a penetração, aí você começa a entrar adrenalina no jogo, porque você está nervoso a perder, aí que você perde mesmo, irmão. Você juntou a parte vascular com a parte psicogênica e ferrou tudo. Então, vascular é a terceira causa que eu quis trazer para vocês, causa mais comum em pacientes acima de 50 anos, porque o fator idade é um fator inerente para você ter doença vascular. Então muitas vezes o cara, puta, tem 60 anos, 58, 55, o cara tem uma baita vida saudável, meu. Você atendo todo dia isso. Então, paciente de 60 anos, que sempre se cuidou, o cara pratica esporte, o cara, pô, por que está acontecendo comigo, bicho? Não fumo, não bebo, não tenho diabetes, eu pratico esporte. Você tem 60 anos, pô. 60 anos, com envelhecimento, o seu vaso sanguíneo envelhece. Ele perde a capacidade de complacência. Então, perde complacência é a capacidade de dilatação. Então vai chegando menos sangue do pênis e aos poucos você vai notando aquela ereção ficar cada vez mais fraca até que chega o momento de você estar perdendo na hora da relação. Então o fato é que o psicogênico e o vascular, apesar de serem causas diferentes, eles vão ter tratamentos semelhantes. As linhas de tratamento para a disfunção erétil, elas são muito semelhantes. O psicogênico, você pode até encaminhar esse cara para terapeuta sexual, já que tem um fundo psicológico, o terapeuta sexual vai te ajudar, né, a lidar com isso. Estou falando muitas vezes, pessoal, de pacientes de 20 anos, 26 anos, 25 anos, 32, que é puramente psicogênico. Então o psicólogo vai ajudar ele a entender o porquê de tanta tensão na relação sexual assim. Beleza, mas isso vai ser um trabalho de médio prazo, né? O psicólogo vai te dar respostas ali para em uma semana você melhorar. Então, geralmente, a gente vai para a mesma linha de tratamento do vascular, que a primeira linha basicamente vai ser as medicações via oral. A gente vai te dar vasodilatadores. No caso do paciente tensionado, psicogênico, adrenalina, esses vasodilatadores vão brigar contra a adrenalina e a gente vai trabalhar essa dose para que a gente tenha uma dose adequada para ganhar essa luta e aí você ter ereção. Então muitas vezes você, puta, mas eu tomei tadalafila, não funcionou. Tomou e não funcionou porque tomou uma dose inadequada. Então não foi aquela dose que você tomou, não foi capaz de vencer
a luta contra a vasoconstrição da adrenalina. No caso do vascular, paciente que tem uma artéria ali entupida, calcificada, o tadalafila, o sildenafila vai servir sim para promover, impulsionar uma vasodilatação naquela artéria doente e eventualmente fazer chegar sangue e você ter a ereção que você espera. Então você vai trabalhar, a primeira linha de tratamento você vai trabalhar com drogas via oral, tadalafila, sildenafila, L-arginina, citrulina, aminoácidos, né, que existem, que têm embasamento para ajudar isso, aminoácidos que vão ser precursores do óxido nítrico do nosso corpo, nosso principal vasodilatador, então vai te ajudar nesse sentido. Não funcionou a primeira linha, nós vamos passar para a segunda linha de tratamento, que a principal arma que a gente tem nessa segunda linha é a injeção intracavernosa. Muitas vezes, o que você precisa, mesmo no fundo psicogênico, tá? Mesmo o paciente com uma ansiedade de performar, o que você precisa é ter a relação. Você precisa ter a relação. Você precisa tirar aquele piano das costas. Você broxou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Irmão, como é que eu vou conseguir minha vida? Acabou? Não, calma. Eventualmente você vai precisar de uma injeção. Você vai aprender a fazer injeção com o seu urologista, aqui com a andrologia, e aí você vai aprender a fazer, vai fazer injeção 5 a 10 minutos antes da relação. Você vai ter ereção. Você vai ter ereção, vai conseguir ter relação. Tem que se adaptar. As primeiras aplicações você vai fazer sozinho. Na hora vai estar muito tenso. Então vai fazer sozinho e vai, tá tudo certo. Na grande maioria das vezes, 95% das vezes você tem a ereção com a injeção. E na causa vascular, a mesma coisa. Você tentou ali a medicação via oral, chegou na dose máxima, não deu? Nós vamos para a injeção intracavernosa. Se é um paciente acima de 50 anos, você pode até pedir um ultrassom com Doppler de pênis. Nesse momento em que você está pensando em mudar de linha terapêutica, pedir ultrassom com Doppler de pênis com fármaco-ereção. Promove a ereção, faz o ultrassom, vê a artéria, vê a veia, vê como é que tá, vê se tem um grau de entupimento muito grande. Você já vai dar para aquele... para que esse exame? Para dar um prognóstico para aquele paciente. Olha, vamos para a injeção, mas o prognóstico não é muito bom. Você tem uma artéria muito doente, um entupimento grave aqui. Podemos até tentar, mas pode ser que não dê certo. Então você dá um prognóstico para aquele paciente. Então, segunda linha de tratamento, injeção intracavernosa, é nossa principal arma nessa linha. Você tem também o gel intrauretral, que é o gel que você coloca, aplica é o gelzinho que você põe na uretra, né? Você acopla ali na uretra, você sai o pumpzinho aqui em cima. O gel é uma técnica, é um tratamento que o paciente gosta muito da ideia, porque não tem injeção, é o gel, mas ele tem algumas questões que são importantes. Primeiro, ele não tem um grau de eficácia muito alto. Ele vai funcionar em 60%, 70% das vezes. Ou seja, ele não vai funcionar em 30%, 40% dos pacientes, que é uma taxa de insucesso alta, e ele é caro. Ele vai custar de 800 a R$1.000 a canetinha, que vem 100 pumps, e você vai usar 5 a 10 pumps ali numa relação, ou seja, ele vai servir para 10 a 20 relações. Então depende da quantidade de pumps que você vai usar numa relação. Particularmente, eu só passo quando o paciente ele não funcionou via oral, ele abomina a questão da injeção no pênis, ele não se enxerga fazendo aquilo ali, e a gente pode tentar o gel. Mas eu tomo muito cuidado com esses passos, porque para você que está tendo falhas, que está perdendo, cada passo que você dá e não funciona impacta muito para você, você sabe disso. Então você foi lá, comprou a canetinha do gel, pagou R$1.000, alimentou aquela expectativa, você foi lá, usou, não deu certo, aquilo te deixa mais para baixo ainda. Então eu tento fazer tentar não dar o passo em falso, né? Obviamente que não é uma promessa, a gente vai tentar fazer tentativas, doses e tal, mas tentar fazer com que a gente seja o máximo assertivo para que você não vá acumulando essas decepções. Isso vai impactando você psicologicamente. E por fim, você tentou a primeira linha, fez toda a trajetória segunda linha, nós temos a terceira linha de tratamento, que são as próteses penianas, tratamento cirúrgico extremamente eficaz, que ele vai te dar a oportunidade de esquecer sua ereção e pensar somente na relação sexual. Então te devolve a espontaneidade do sexo que você perdeu há muito tempo. Então o paciente que vai para a prótese, eu gosto de fazer todo esse trajeto, via oral, injeção, o gel se for o caso, nada funcionou, o paciente ele mesmo amadurece a ideia da prótese, porque a gente está devolvendo para esse cara a espontaneidade que foi perdida há muito tempo. Então ele tem que lembrar de tomar remédio, ele tem que lembrar de fazer injeção, ele tem que lembrar de fazer uma série de entornos em relação à prática sexual que tiraram dele a espontaneidade. Então ele tem que fazer uma série de preparações para ter relação. Ele não pode mais simplesmente pintar um clima e ter relação. Já o paciente com a prótese, a gente devolve isso a ele. Você tem basicamente ali 2 tipos de próteses penianas. Então você tem aqui a prótese
a gente chama de semi-rígida, em que a gente vai colocar ali, são 2 cilindros, um em cada lado do corpo cavernoso. Só tem esse dispositivo, só tem esses 2 cilindros, então ela é uma cirurgia mais simples. A prótese, ela é maleável, ou seja, você pode dobrar a prótese, ó. Pode dobrar a prótese, ela é semi-rígida ou maleável. Os materiais hoje em dia são materiais extremamente tecnológicos. Fratura de prótese é uma complicação que a gente não tem mais, e ela é de fato rígida. Você tem ali a rigidez na penetração. A gente vai colocar o tamanho da prótese, é o tamanho do seu pênis. Então essas próteses elas vão variar aqui de 11 a 13 milímetros de circunferência, e o tamanho delas a gente vai variar com o tamanho do seu corpo cavernoso. A gente vai colocar no mesmo tamanho. O que o paciente vai notar? Ele vai notar, a ereção da prótese é uma ereção diferente da sua ereção natural. Ah, doutor, mas o meu pênis não vai ter nenhum entumecimento quando eu tiver em tesão, tal? Depende da sua vascularização residual. A gente vai fazer um túnel no corpo cavernoso e introduzir os 2 cilindros. Você mantém o corpo cavernoso, a gente não acaba com o seu corpo cavernoso, ele coloca dentro do seu corpo cavernoso. Se você tem uma boa vascularização local, você vai ter entumecimento. A maioria dos pacientes relatam entumecimento no momento de excitação, tanto da glande como também do corpo cavernoso. Mas, obviamente, não dá para a gente prometer isso para você. Principalmente se você tiver ali seus 65 anos, diabético, tabagista, provavelmente com uma saúde vascular ruim, e eu vou colocar dentro do corpo cavernoso, talvez esse paciente não sinta tanto. Quanto mais jovem o paciente, por exemplo, um paciente que operou da próstata, fez uma cirurgia radical da próstata, tirou a próstata, e agora ele não tem nenhum grau de ereção. Então ele está totalmente sem ereção, sem penetração há muitos anos. Ele não tem doença cardiovascular, foi porque ele tirou a próstata. Então esse paciente, muitas vezes, a gente consegue manter sim uma vascularização residual e ele ter um entumecimento de sangue no momento de excitação. Além das próteses semi-rígidas, você tem a prótese inflável. A prótese inflável já é um dispositivo ali um pouquinho mais complexo. Você tem os 2 cilindros também, que vão ser colocados nos corpos cavernosos. Você tem esse dispositivo esse reservatório, que está cheio de soro aqui, que vai ficar no abdômen do paciente. E você tem esse conector, que conecta essas 2 estruturas, que é o pump. Esse pump ele vai ser colocado no meio do saco escrotal do paciente. E o paciente, quando ele for ter ereção, ó, ele vai apertar o pump, vai dar várias bombadinhas no pump, e aí esse soro que está no reservatório vai passar pros cilindros. Isso faz com que o paciente tenha ereção quando ele quiser, então não fica ereto o tempo todo, ele vai ter ereção quando ele quiser, pelo tempo que ele quiser. Ele pode manter relação sexual por horas ali, mantendo a rigidez peniana, e quando ele quiser parar, ele mesmo tem o poder de parar. Então assim, aqui, estou enchendo bem aqui para você ver que a prótese peniana, ela é inflável, ela consegue até um calibre maior do que a semi-rígida, e ela tem firmeza também da penetração. Fica bem firme a penetração, fica cheia. E aí quando o cara não quiser mais, ele simplesmente segura um outro botãozinho aqui em cima, e segura um outro botãozinho, e aí a prótese ela vai começar a ficar mole, vai começar a amolecer, porque o soro começa a sair dela e voltar para o reservatório. Então a prótese peniana ela mantém sensibilidade, você vai conseguir gozar, você vai conseguir ter orgasmo, você vai ter uma penetração de qualidade, não altera em nada a sua sensibilidade, o seu prazer, e vai melhorar a sua penetração e vai dar prazer para a sua parceria normalmente. Vai ter ereção quando você quiser, pelo tempo que você quiser. Um excelente tratamento para disfunção erétil, principalmente para o paciente que respeitou todas essas etapas, não conseguiu chegar a uma vida sexual saudável, então a prótese peniana vem como um grande aliado. Tem que ser bem indicado. Eu particularmente indico prótese, eu faço prótese peniana e a nossa equipe, eu gosto de caminhar com o paciente, fazer toda essa estrutura, todo esse caminho, até eventualmente chegar à prótese peniana, que é sim um excelente tratamento. Então, para você que quer saber mais sobre prótese peniana, manda um WhatsApp para aquele número que eu falei no início do vídeo, que é o número do meu consultório, que eu fiz um vídeo especial para você, em que eu falo de valores, até algumas questões técnicas a mais, para você entender um pouco mais sobre o assunto. Eu vou deixar aqui um vídeo para você como que funciona a prótese dentro de uma maquete de prótese peniana mesmo, com pênis de borracha, para você entender mais ou menos como é que funciona o acionamento, como é que ele fica dentro de um pênis. Acho que vai ficar bem mais claro para você. Então vou deixar o vídeo aqui para vocês e até o próximo vídeo.